E aí é que entra a salvação. Por isso, né? Ou seja, este versículo ele não ele faz parte da minha vida, né? Ele faz parte de um estado, ou seja, eu vivo agora afastado de Deus? Claro que não, né? Ou seja, esse versículo ele não serve mais para mim, mas ele serve para outras pessoas, aquelas que ainda não reconheceram isto. É isso que reconheceram que isto é uma verdade, que elas são pecadoras e que elas estão afastadas de Deus, né? As pessoas, elas vivem como se Deus estivesse em suas vidas, que elas estivessem fazendo bem. Então, ou seja, elas não veem o problema. Então, se não veem, não procuram tratar. Então, para sair desse estado, primeiro a coisa a se fazer é reconhecer que é um estado real, ou seja, que a pessoa é um pecador, que a pessoa está afastada da presença de Deus, ou seja, ele não sente Deus na sua vida, né? Na sua alma, ele não há vida dentro dele, então ele precisa reconhecer esse problema. Reconhecendo esse problema, ele vai fazer o quê? Ele vai caçar a solução. Aí é que entra a salvação. É a solução que Deus concede para este estado. Vamos agora abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3 de João, né? Volta um pouco aí, capítulo 3 de João. Vamos lá abrir o verso 16. É um célebre versículo, né? Capítulo 3 de João, o verso 16. Fala sobre o amor de Deus ao mundo, ou seja, a todos nós, as pessoas. Fala também sobre a missão que Jesus Cristo veio fazer aqui. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu não sei como está na sua tradução, mas deve estar numa ideia parecida. Unigênito é filho único. Aqui, a única palavra que eu creio que você não possa ter uma certa dúvida aqui, né? Você possa ter uma certa dificuldade, melhor dizendo. Então, unigênito é único. Então, aqui é o filho único, ou seja, não há outro filho, né? Não existe outro filho. Filho natural, dizendo, né? Filho no sentido, né, natural, né? No sentido natural. Então, Deus não tem outro filho, né? Deus não tinha outro filho. Então, o único que Deus tinha, Deus fez o quê? Deus entregou ao mundo, né? Deus entregou ao mundo para quê? Ele vai dizer aqui no fim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Lembra lá de Romanos, que nós lemos, do capítulo 6, verso 23, vai dizer o quê? Que todo o pecado, né, vai gerar o salário. Qual é o salário do pecado? A morte. Ou seja, toda a humanidade pecou, toda a humanidade foi que até hoje, foi que, o que podemos dizer por esses dois versículos já lidos anteriormente, antes deste, que nós estamos mortos. Ou seja, isso a humanidade, né, que ainda não aceitou Jesus Cristo. Então, qual é o primeiro momento da humanidade? Morto, em pecado. Observe que o verso vai dizer que se você acreditar aqui em João, se você acreditar nele, ou seja, no Filho de Deus, você não mais perece, ou seja, morre. Mas o verso vai dizer o quê? Tem a vida eterna. Ou seja, lembra que o salário do pecado é a morte, ou seja, nós somos pecadores. E esse pecado, ou seja, a humanidade é pecadora. Esse pecado vai gerar o que para a humanidade? A sua destruição, a sua morte, a sua separação de Deus. Então, o que, que ele está querendo dizer aqui? Que ele não vai mais morrer. Ou seja, ele não vai mais viver separado de Deus. Porque é isso que perecer aqui quer dizer. Perecer é ser separado de Deus. Então, o que quer dizer? Que ele vai ter uma vida unida com Deus, né? É isso que ele está querendo dizer. Quem crê no Filho único de Deus, ou seja, quem crê em Jesus Cristo, ou seja,
o pecado, né, que antes afastava ele de Deus, não vai mais ter esse poder. Ou seja, Cristo, essa fé em Cristo, tira esta condição da humanidade, esta condição de separado, né, de Deus. Meu querido, era isso que eu queria lhe ensinar aqui. Né? Por esses 3 versículos você aprende o quê? Que o primeiro momento em que a humanidade vive, o que você nasce é como? É em pecado. Né? Você vive no pecado, você está afastado de Deus. Tudo que você faz sem o aval de Deus, sem a mão de Deus com você. Mas o que nós podemos ver é que existe uma solução para isso, que é a fé em Jesus Cristo. Observe que é só fé. Né? O verso aqui de João vai dizer o quê? Se crê. Ele vai dizer, ó, se você fizer isso, se pagar as suas dívidas, se você for uma boa pessoa, se você for uma pessoa justa. Não, ele vai dizer se você crê. Se você crê no Filho de Deus, você não vai mais perecer. Ou seja, você não vai mais viver uma vida separada de Deus, mas vai ter que uma vida eterna. Ou seja, você vai ter uma vida eterna com Deus. Você vai viver sempre ao lado de Deus. Né? É isto que o verso está dizendo. É acreditar. Pois bem, vamos orar e agradecer a Deus por este momento e peço que você tenha entendido o que eu queria lhe ensinar aqui. Né? O que a palavra, melhor dizendo, queria lhe ensinar aqui. Abaixemos nossas cabeças e oremos. Deus Santíssimo, Pai, graças te dou, Senhor, por ter enviado seu Filho, ó Pai, para a fim de nós termos uma vida unida contigo. Te agradeço por isso, Senhor. Te agradeço por eu ter acreditado nessa maravilhosa bênção, Senhor. Eu te peço que o ouvinte, ó Pai, que ele possa também reconhecer tal dádiva, tal presente que o Senhor ofertou à sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.